Em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, eu gostaria de pedir ao Senhor que abrisse as comportas do céu sobre este ginásio. E na medida em que eu estiver conduzindo o seu povo para um encontro mais íntimo e pessoal do Senhor pela pregação da palavra, que esta mensagem venha impactar os presentes e aqueles que estão assistindo pelos veículos da mídia, aqueles que assistem pela internet, aqueles que estão assistindo pelas ondas dos rádios. Que nesta manhã, oh Deus, haja um impacto tão grande da sua glória nesse lugar, que alguns não consigam sair daqui andando. Que esse povo, ao voltar para casa, volte navegando nas ondas da sua presença. Faz explodir nesse lugar uma apoteose do seu Espírito, ó Pai. Abre as comportas do céu mais uma vez sobre esta cidade. Pai, cerque este ginásio com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será manifesta. Abre, Senhor, uma vez mais eu te peço as comportas do céu. E mande do céu para a terra uma comitiva de anjos. Que esses anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele agora, meu Deus, agora. Fala profundamente ao nosso coração. Amém, amém e amém. Abra sua Bíblia comigo. Antes de se assentar, depois você vai se sentar por um tempo. No livro de Atos dos Apóstolos, quando vocês mexeram aqui na caixa, faltou o retorno aqui. Atos capítulo 1. Mais uma vez, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Cezino Bernardino e de toda a diretoria dos Gideões Missionários, o pastor Reuel, todos aqueles que acreditaram mais uma vez no ministério que Deus me deu. Muito obrigado, pastor. Quem encontrou, diga amém. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, capítulo 1 de Atos, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de voltar, assim como para o céu vocês o viram subir. Amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento, por favor. Glória a Deus.
Alguns minutos atrás, eu dava entrevistas aqui atrás, alguns canais de TV. E todos perguntaram: pastor, o que significa ministrar na manhã missionária, nos Gideões? Eu disse: tudo é lindo na festa. Desde o início, a pré-festa, até a confirmação e a abertura da festa oficial. Mas nenhum dos cultos se compara ao culto da manhã missionária, porque ele é o cerne desse congresso. É como se fosse a mola mestra que sustenta a filosofia desta festa, que é a obra missionária. Ver as coreografias que aqui são apresentadas empolgam, emocionam e nos levam um pouquinho mais perto dos céus. Eu frequento essa festa desde o ano de 1988. E desde o ano de 1988 eu assisto peças, jograis, teatros. E cada vez que passa, eu me convenço de que não há um lugar como esse dentro do solo brasileiro. Podem haver outros congressos missionários, mas neste congresso existe a paixão missionária. Existe o impacto de Deus sobre as nossas vidas, nos chamando à responsabilidade. E quem não se emociona, e quem não tem paciência de assistir o que aqui foi dado, não deveria nem vir à festa. Porque Camboriú não é, para nós, pelo menos para nós, não é um ponto de encontro de colegas. Não deveria ser um passeio turístico. Camboriú é uma peregrinação. E só vem para a peregrinação homens e mulheres que estão preparados para tudo. Para sacrificar o seu almoço, para sacrificar a sua janta, para sacrificar a sua saúde. E eu profetizo que este sacrifício tem um peso diante de Deus. Eu vou repetir aqui, desta manhã, a glória de Deus será tão intensa sobre a sua vida, que por alguns momentos, alguns vão ter que segurar você pelo flanco esquerdo, pelo flanco direito. Porque se não te segurar, é perigoso você ser arrebatado literalmente daqui para o céu. Se tem algum missionário me ouvindo, algum coração missionário nessa manhã, eu queria que você desse mais um grito para que a glória de Deus fosse empolgada na nossa vida e na nossa história. Glória a Deus, glória a Deus. Atos capítulo 1. Uma montanha é o cenário natural que Deus escolhe para pintar este quadro estabelecido na Bíblia. Na frente dele tem pelo menos cerca de 500 pessoas. Quantas pessoas eu disse? Testemunhas oculares da sua ressurreição. Para cada um deles que ele apareceu num período de 40 dias, ele deu um convite. E estabeleceu a data, que eu não sei dizer com precisão qual era. Por 40 dias ele se apresentou a fiéis testemunhas, que eram íntimas dele, pastor Cizino, para que eles atestassem que ele havia ressuscitado. Cerca de 500 homens e mulheres foram convidados para esse encontro em Atos capítulo 1. Foram convidados de maneira particular e peculiar. Foram só homens e mulheres especiais. Dado o momento do encontro, estão todos eles no solapé do monte, todos esperando o convidado chegar. Eu sinceramente não sei como ele veio. Se ele veio andando, se uma carruagem o trouxe, se ele apareceu do nada, porque agora ele já não estava mais condicionado às leis físicas desse nosso planeta. Eu só sei que quando ele aparece, as 500 vidas que estão ali em Atos capítulo 1 são tomadas por uma emoção indizível. São tomados por um momento de êxtase. A presença dele provoca quase que uma cartaz no coração das pessoas que ali estão. Eles estão agora olhando mais uma vez, e com precisão e com tempo, a figura que 43 dias antes eles viram pendurada no alto de uma cruz. 43 dias antes desse episódio, eles viram o seu corpo trucidado, violentado, violado, destruído, mutilado, cortado, cicatrizado, pendurado no alto de um madeiro. 43 dias depois, está ele em pé, curado,